Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo de 15 a 16. Por acaso, Deus não fez dos dois um único ser dotado de carne e espírito? O que é que esse único ser procura? Uma descendência da parte de Deus. Portanto, controlem-se para não serem infiéis à esposa da sua juventude. Eu odeio o divórcio, diz Javé, Deus de Israel. Quando li esta passagem, achei muito forte. Li em uma Bíblia de tradução protestante e pensei: isso deve estar errado, é muito forte. Então busquei na tradução da Bíblia Ave Maria e a palavra odeio foi suprimida. Mas na tradução da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus, também tem a palavra odeio o divórcio. Então, só me restou ir na fonte que é a Bíblia de Jerusalém, em que a tradução é direto do hebraico, grego e aramaico. E lá estava: porque odeio o repúdio, diz Yahvé dos exércitos. Então passei a meditar. A palavra odeio significa profunda antipatia, aversão, desgosto, repulsa e raiva. Mas por quê? Foi que percebi que no início, em Gênesis, Deus disse: e já não serão mais que uma só carne. E assim Jesus vai concluir: por isso, o que Deus uniu, ninguém separe. E ainda o apóstolo Paulo, em Efésios 5, 29, ninguém pode odiar o próprio corpo, antes alimenta e dele cuida. Neste contexto, espiritualmente são um só. Vemos que é vontade de Deus e é Ele que uniu. Portanto, é um tripé. O casamento não é uma associação de dois, mas de três. Se foi Deus que os uniu, rejeitar o cônjuge é rejeitar o plano de Deus, e com esta decisão você está dizendo: Deus, você falhou, você é falho, pois escolheu para mim a pessoa errada. E a decisão de sair de casa ou mandar embora o cônjuge é muito mais sério que você pensa. Você está rejeitando a Deus e virando as costas para Ele, para esse amor divino e salvífico. Por isso, Deus tem essa aversão, repulsa, desgosto e profunda antipatia pelo divórcio, porque não acreditamos que Ele que uniu, que constituiu e que é parte perene nessa associação, seja capaz de restaurar, renovar e fazer nova todas as coisas em uma relação desgastada. Prometemos nos votos amor eterno, nas alegrias, nas tristezas e nas doenças. E Deus recebe isso com amor e diz: estarei contigo. Mas no momento destas provações, abandona-se o outro e disse que já tentou de tudo e não tem mais jeito. E onde fica Deus? Não é Ele o Deus dos impossíveis? E não prometeu estar conosco? A mulher está ligada ao marido e este a ela, se casados, enquanto viverem. Na carta de Paulo aos Romanos, lemos no capítulo 7, versículo 2, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto estiver vivo, mas se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, se ela se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Importante entender aqui, por que se chamará adúltera? Porque a união dela com outro homem é uma união falsa. No estrito significado da palavra adultério, adulterar significa algo falso, ilegítimo. E assim,
você passa a entender Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. Vamos ao texto. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a uma mulher rejeitar, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar uma carta de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio. Abro aspas aqui, que Moisés havia tolerado, e não Deus. Continuando, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de adultério, e desposa uma outra, comete adultério, e aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Na tradução hebraica, direto do texto hebraico, a palavra adultério, aqui usada em algumas traduções, no hebraico exceto em caso de fornicação, que é o que? Uma união de duas pessoas que têm relação sexual, vivem uma vida matrimonial não sendo eles casados, ou sendo eles solteiros, que sejam namorados, mas que têm esta união com atos próprios do casamento. É o mesmo sentido e significado para adultério, que é uma união falsa. Por isso não pode servir de pretexto para romper a relação matrimonial por causa de uma infidelidade de um dos cônjuges. Por fim, o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, amar sem reservas, incondicionalmente, pois Cristo não desistiu de nós quando erramos, mas derramou seu sangue, entregou sua vida para nos salvar. Então lute para que a sua família fique de pé, sacrifique suas vontades, mortifique seus desejos em prol de uma união feliz, pois nesta união está o Deus dos impossíveis, e foi Ele quem os uniu. É um tripé, é uma associação sagrada e querida por Deus. Mas talvez você esteja ouvindo este áudio e já desistindo da sua família. Não desista. Deixa Deus ser o centro. E se você já está vivendo a realidade do divórcio, existem fases que você vai passar até que haja a restauração do casamento. E aqui no canal vamos mostrar estas fases no período de separação que você deve compreender e viver se quer seu casamento de volta. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os vídeos explicativos. Com Jesus, Maria e José, veremos as famílias de pé.